Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer à Fundação Getúlio Vargas pelo convite, parabenizar a Fundação Getúlio Vargas por organizar um debate em torno de um assunto tão importante para o futuro do país. Quero cumprimentar aqui todos os palestrantes presentes, em especial o professor Afonso, que foi meu antecessor na Secretaria de Política Econômica, que teve a oportunidade de trabalhar comigo ao longo do ano passado em torno de vários assuntos previdenciários, e ele deixou um legado muito importante na Secretaria de Política Econômica, ao qual eu posso me beneficiar hoje. Eu vou iniciar a minha fala em cima um pouco do que falou o professor Rubens Penha Cisne. O professor, na abertura do seminário, ele falou sobre a necessidade de se encontrar uma narrativa em torno da aprovação da reforma da Previdência. Como vocês puderam ver na mesa que me antecedeu, o debate da reforma da Previdência ele não é um desafio técnico para os economistas, para os estudiosos do tema da Previdência. Existem várias soluções disponíveis. Todos têm um conjunto, um pacote de soluções que tenta endereçar ou tenta tratar a questão da Previdência de forma adequada. Esse debate é um debate que é de profundo conhecimento dos especialistas de Previdência no Brasil. O desafio da reforma da Previdência ele é muito mais político. Quais são os instrumentos que você consegue fazer com que a sociedade suporte ao longo de um debate em torno da reforma da Previdência? Construir essa narrativa, construir esse discurso político tem se mostrado o grande desafio. A partir desse discurso, a partir da construção desse consenso, é que a gente consegue fazer uma reforma e evitar as contra-reformas que foram aqui citadas. O desafio, portanto, é transformar uma agenda de dissenso numa agenda de consenso. Isso é um desafio eminentemente político. Por isso que, ao longo do ano passado, depois de algumas iniciativas do governo de reformar alguns tópicos da Previdência, se caminhou na direção de construir um fórum e tentar fazer o debate de uma maneira mais organizada. O papel do fórum não é necessariamente trazer uma agenda, uma proposta de reforma da Previdência para o governo, isso é papel do governo apresentar para o país, mas o papel do fórum é uniformizar o conhecimento acerca de um tema que é complexo e cheio de expectativas. Então, na minha palestra eu vou tratar basicamente de dois temas. O primeiro é o trabalho que tem sido feito no Fórum de Previdência, quais são os temas que estão em debate, como é que esses temas estão sendo tratados. Eu não vou exaurir todos os temas ou todos os assuntos tratados dentro desses eixos, porque vários dos meus colegas já anteciparam alguns, eu vou focar em algumas informações que eu acho que são relevantes e que podem ser apresentadas de uma maneira diferente, que são passíveis de serem melhor compreendidas quando tratadas de outra forma. O segundo eixo da minha palestra vai ser sobre os impactos econômicos do realinhamento da política previdenciária. O professor Afonso já antecipou quando falou sobre os custos do sistema de previdência. Eu vou me ater aos benefícios de uma mudança da política previdenciária. É um tópico que está sendo analisado, está sendo estudado pela Secretaria de Política Econômica, e eu vou apresentar aqui alguns resultados preliminares. Bom, o debate em torno da reforma da Previdência está sendo tratado por meio de 7 eixos. O primeiro eixo trata da questão demográfica, a necessidade de se aumentar a idade média de aposentadoria no Brasil. Esse assunto já foi tratado. Segundo tema, financiamento da Previdência Social. Esse é o tema que está em debate agora, ainda não foi concluído. Terceiro eixo, a diferença de regra entre homens e mulheres. O quarto eixo, questão das pensões por morte. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses. O governo encaminhou, no final de 2014, uma proposta de revisão de pensão por morte no Brasil. E essa proposta, ela atacava, de certa forma, a maioria dos grandes temas de política de pensão por morte. Teve um que ficou de fora, que foi a mudança da regra de cálculo. Na verdade, a MP ela foi aprovada com um grande conjunto das propostas originais. O tema que ficou de fora foi a questão do cálculo de benefícios, que no curto prazo era o tema que dava maior impacto financeiro. Na verdade, naquela época houve um acordo político para se tratar isso por meio de uma emenda constitucional. Por quê? Porque a pensão por morte dos servidores ela consta numa emenda na Constituição. Então, dentro do princípio de alinhar os dois assuntos, houve um acordo político para isso ser tratado posteriormente por meio de emenda constitucional após
o desfecho do Fórum da Previdência. Então, é um assunto que deve ser tratado, deve ser endereçado mais à frente, e com isso a gente consegue completar a questão das pensões por morte. Um quinto tópico do debate é a questão da Previdência Rural. Sexto tópico, regimes próprios de Previdência, e aqui eu quero fazer um parênteses também. O governo, por meio do projeto de lei complementar 257, que é aquele que faz o acordo de renegociação de dívidas estaduais, muda algumas regras de regime próprio de previdência, determinando que os estados devam instituir regime de previdência complementar, um pouco na linha de instituir uma alternativa de previdência no âmbito de reforma da Previdência. Nós estamos também concluindo os estudos para fazer o Prev-Federação, que é criar um mecanismo federal de previdência complementar para os estados. Por último, tópico que já foi tratado aqui também, a convergência dos sistemas previdenciários no futuro. Os dois tópicos que estão faltando para concluir os trabalhos do fórum são o tópico 2, que está sendo tratado agora, e o tópico 7. Bom, eu vou apresentar alguns dos temas que foram tratados no fórum de uma maneira um pouco diferente, para tentar mostrar o desafio que eu enxergo a ver na Previdência. Primeiro, a questão demográfica. Esse gráfico ele mostra a expectativa de sobrevida por faixa de idade, como é que isso evoluiu ao longo dos anos. Então, a linha azul, ela mostra a expectativa de sobrevida de uma pessoa que tinha 60 anos em 1980, naquela época era de 15 anos. Essa expectativa de vida subiu para 22 anos hoje, em 2015, e o IBGE projeta que essa expectativa de vida alcance 25 anos no futuro, em 2060. A linha vermelha mostra a expectativa de sobrevida para quem tem 65 anos, que era 12 anos em 1980, 18 anos em 2015 e 21 anos em 2060. A linha verde mostra o mesmo fenômeno para quem tinha 70 anos. E aqui eu queria chamar a atenção para o ponto em 2015, que está marcado. Em 2015, a expectativa de vida para quem tem 70 anos hoje é de 15 anos. É a mesma expectativa de sobrevida de quem tinha 60 anos em 1980. Ou seja, o modelo de previdência que foi pensado para o público dos anos 80, ele já, de certa forma, em função da evolução demográfica, ele já precisa ser atualizado. Do ponto de vista demográfico, a pessoa que vive, que tem 70 anos hoje, é relativamente igual ou semelhante à pessoa que tinha 60 anos em 1980. O próximo slide mostra as projeções da população brasileira por faixa etária. Em 2015, estima-se que a gente tem 140 milhões de brasileiros de 15 a 64 anos, ou seja, 140 milhões de brasileiros com capacidade de trabalho, que constituem a PIA, e 16 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. Eu gosto de comparar esse dado de 2015 com o dado com a projeção de 2050. Em 2050, o IBGE projeta que a gente vai ter 143 milhões de pessoas em faixa etária apta a trabalho. É basicamente a mesma quantidade de pessoas que nós temos hoje. Mas a população idosa ela vai sair de 16 milhões para 51 milhões de pessoas. A razão de população idosa sobre adulta ela sai de 11% para 35%. O que isso significa na prática? Quando a gente olha a razão de dependência desses dois pontos no tempo, hoje a gente tem uma razão de dependência de 45%, em 2050 a gente vai ter uma razão de dependência de 58%. Isso dá um crescimento de 28%. Significa que esses 143 milhões de brasileiros em 2050 vão ter que produzir 28% a mais do que os brasileiros que estão hoje no mercado de trabalho. Ou seja, só a questão demográfica exige um incremento de produtividade no futuro de 28%. Quando eu apresento esse dado nos vários fóruns que eu tenho participado do debate da Previdência, as pessoas normalmente me perguntam, mas 28% em 35 anos é pouco, não é? Primeiro é que não é pouco. E o segundo é que esse não é o ponto. O ponto é que eu preciso crescer a produtividade de 28% para ficar onde eu estou. O que você espera de um país em desenvolvimento, com nível de renda per capita igual ao Brasil, é que as condições de vida da população melhorem ao longo do tempo. Então, o desafio de produtividade que está colocado em função da questão demográfica, ele é relevante e ele vai exigir um esforço muito grande nos próximos anos. Bom, e por que a gente tem que reavaliar a política previdenciária dentro desse contexto demográfico?
O fato é muito simples. A estrutura de aposentadoria no Brasil hoje, ela leva a um conjunto muito grande de aposentadorias precoces. As pessoas no Brasil se aposentam muito cedo. A idade média de aposentadoria em 2015 foi de 58 anos. Quando você decompõe isso entre as modalidades de aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, tem uma média de 54 anos de idade. Isso é muito baixo quando você compara com a experiência internacional. Esse gráfico mostra a posição do Brasil de aposentadoria por idade média para homens em relação ao CDE. Países que passaram pelo bônus demográfico e atravessaram o processo de envelhecimento hoje trabalham com uma idade média efetiva em torno de 65 anos. Então, aqui nós temos a Suécia com 66, a Suíça com 66, o Japão com 69. Então, é importante a gente encontrar mecanismos que aumentem a idade média de aposentadoria no Brasil. Dentro desse sistema de aposentadoria, a gente tem algumas diferenciações que merecem ser analisadas. A primeira delas, diferença de idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Pela legislação, a diferença é de 5 anos. Quando a gente olha a idade média efetiva de aposentadoria e compara com outros países, a gente tem 3,1 anos no regime próprio de previdência, 3,2 anos no regime geral de previdência, no regime privado, e 3,7 para o regime geral na aposentadoria por idade. Os 3 diferenciais de idade no sistema brasileiro estão entre os maiores diferenciais de idade no mundo. É evidente que, quando esse sistema foi pensado nos anos 80, você tinha a questão da segmentação no mercado de trabalho, você tinha a questão da dupla jornada. É evidente também que a realidade dos anos 80 mudou bastante. Ainda que haja diferenças significativas de mercado de trabalho entre homens e mulheres, isso precisa ser reavaliado, isso precisa ser atualizado, e isso precisa ter uma visão prospectiva de como essa evolução vai andar no futuro para a política previdenciária já poder se atualizar hoje. Aqui só para mostrar o diferencial de rendimento entre homens e mulheres nos anos 90. Eu não gosto muito desse ponto, esse primeiro ponto aqui de 66%, porque se estava ali no plano real, você pode ter alguma distorção estatística. O ponto seguinte dá conta de 73% de diferencial de renda entre homens e mulheres. Isso foi crescendo para patamares próximos a 80%, acima de 80%, e a tendência continua sendo de crescimento. Ou seja, o que os dados mostram para a gente é que a diferença entre homens e mulheres no Brasil tem se reduzido sim. Isso tem que espelhar alguns ajustes na política de previdência. Um outro tema importante é a questão da previdência rural. Assim como homens e mulheres, a previdência rural ela tem uma diferenciação na regra de acesso de 5 anos em relação à previdência urbana. A questão da regra de acesso por idade, então, ela pode ser refletida ou analisada dentro das mesmas características, das mesmas questões da previdência, da diferenciação de gênero. Portanto, o modelo que justificava essa diferenciação e que foi criado nos anos 80, ele também precisa ser atualizado, porque a vida no campo mudou bastante ao longo dos últimos anos. Trabalhar no campo hoje é muito diferente de trabalhar no campo nos anos 80. O nível de formalização mudou, as rendas aumentaram, a vida no campo melhorou. Então, a noção de compensação previdenciária pela situação de domicílio, ela também tem que ser alterada. Mas eu vou me ater aqui a 2 questões que normalmente não são tratadas na discussão de previdência rural. Uma é a questão do modelo de contribuição, a outra é a questão mais específica de segurança jurídica do modelo. Esse gráfico mostra a evolução da arrecadação previdenciária no Brasil. Em 2015, alcançou-se um montante de 350 bilhões de reais. Desses 350 bilhões de reais, 7 bilhões foi a arrecadação previdenciária rural. 343 bilhões foi devido ao modelo, à previdência urbana. Portanto, a arrecadação rural ela corresponde a 2% da arrecadação total do regime geral. Tá? É preciso avançar em modelos que alavanquem a capacidade de arrecadação da previdência rural. Como é que isso funciona hoje? Normalmente é cobrado uma contribuição pelo faturamento das empresas rurais, das empresas do agronegócio. E isso gera uma série de dificuldades. Por exemplo, quando você aposta no modelo não contributivo,
A Previdência tem dificuldade de identificar aquela pessoa como sendo do campo, como sendo eminentemente um trabalhador rural. Por isso, quando a gente olha a questão da judicialização, a judicialização da Previdência Rural é o dobro da judicialização da Previdência Urbana, porque você só consegue aferir que a pessoa é rural e, portanto, tem direito àquele benefício quando ela se apresenta para pedir o benefício. Você não acompanha a vida laboral dela para saber se verdadeiramente se ela pertence ao campo, se ela sofreu todas aquelas consequências que levaram a uma diferenciação do regime. À medida que você mudar o sistema de contribuição para algo mais próximo de um sistema contributivo, você vai ter mais capacidade de arrecadação e também vai conseguir reduzir a judicialização desse modelo. Hoje a gente tem um debate importante sobre a questão da redução ou do fim das diferenças entre a Previdência Rural e Urbana, independente do que qualquer um de nós ache sobre isso lá no futuro, é evidente que alguma regra de transição é necessária. Qualquer regra de transição para a Previdência Rural ela vai ter que tratar esses pontos também. Aqui, só para mostrar, esse dado mostra as projeções de caixa do regime geral de Previdência que está sendo publicado no Balanço Geral da União. Com as regras vigentes, a gente deve ter a evolução de um déficit em relação ao PIB, que hoje está estimado em 2,11% para 2016, e que pode subir para 11,9% em 2060. Evidentemente que não é esse esse é um cenário base, as projeções elas mudam muito, projeções para 2060 são extremamente sensíveis ao cenário que você está o cenário que você está modelando, mas todos os especialistas mostram uma tendência muito parecida. Com a legislação vigente, a Previdência tem uma tendência de aumentar o seu déficit. Eu vou fazer uma pausa aqui sobre a questão do Fórum da Previdência para introduzir agora um segundo tema. Ao longo das apresentações que eu tenho feito sobre Previdência, uma das perguntas mais recorrentes que eu tenho recebido é a seguinte: dado que não tem impacto no curto prazo, por que fazer agora? Por que fazer uma reforma que não tem impacto sobre a situação econômica do país agora? Isso me chama bastante atenção, porque eu acho que denota uma dificuldade que a gente tem tido de fazer esse debate, a dificuldade que a gente tem tido de traduzir a nossa análise em uma informação acessível para a população. Não é verdade que que a Previdência não tem impacto nenhum no curto prazo. Isso não é verdade. Na verdade, uma reforma da Previdência ela tem vários impactos sobre a economia, como já foi colocado aqui. Para ilustrar isso, eu vou decompor esses impactos em dois tipos de impacto. Primeiro, os impactos de curto prazo e depois os impactos de longo prazo. Primeiro, uma reforma da Previdência que diminua a percepção de risco fiscal da economia brasileira, ela tem impacto hoje sobre curvas de juros. A redução das curvas de juros que precificam alguma dúvida sobre a situação fiscal do país pode estimular investimentos e pode dar uma percepção nova sobre a realidade da situação da economia brasileira. Existem mecanismos de ajuste da economia que são expectacionais e que a reforma da Previdência pode ajudar bastante. Segundo efeito importante que uma reforma da Previdência pode gerar é uma maior flexibilidade orçamentária do governo. De fato, o impacto fiscal de uma reforma da Previdência nos primeiros anos é pequeno, mas ainda assim, dado o grau de engessamento do orçamento brasileiro, qualquer ganho de flexibilidade ele é importante na situação que a gente se encontra hoje. Sobre os impactos de longo prazo, a literatura destaca basicamente 3 impactos, agora eu vou detalhar um estudo que está sendo elaborado pela Secretaria de Política Econômica. O primeiro impacto de uma reforma da Previdência que busca aumentar a idade média de aposentadoria é a ideia de que você consegue prolongar os efeitos benéficos do bônus demográfico. À medida que você posterga as aposentadorias precoces, você tem mais pessoas disponíveis para participar do mercado de trabalho. E isso tende a aumentar o crescimento da economia. O segundo efeito relevante é o aumento da produtividade. Como vocês sabem, o rendimento do trabalho, a produtividade do trabalho, ela é afetada pelo nível de escolaridade das pessoas e pelo nível de experiência dos trabalhadores. Quando você estimula aposentadorias precoces, você está tirando do mercado de trabalho pessoas que estão no auge da sua capacidade produtiva. Isso reduz a produtividade média da economia. O terceiro fator que é importante, destacado pela literatura, é o efeito acumulação de capital, ou como alguns chamam de segundo dividendo demográfico, que é a noção de que pessoas
têm padrões de consumo e formação de poupança diferentes a depender da situação de emprego delas. Então, pessoas que estão no mercado de trabalho têm uma renda maior, um consumo maior e uma taxa de poupança maior também. Pessoas que estão aposentadas têm um padrão de desacumulação de capital e não de acumulação de capital. Então, portanto, tem uma taxa de poupança menor. Isso tem implicações para o acúmulo de capital e da taxa de investimento na economia. Aqui, só para detalhar um resumo da experiência internacional, dos estudos que procuram estimar o efeito de reformas da Previdência, você tem alguns textos que estimam o efeito sobre a população ocupada, sobre o mercado de trabalho. Esses estudos dão conta de que o efeito sobre o PIB gira em torno de 0,3 a 0,7 ponto percentual do PIB, ou seja, o PIB cresceria 0,7 pontos percentuais a mais do que em relação ao cenário base. Você tem o segundo efeito, que é o da produtividade do trabalho. Segundo alguns autores, esse efeito pode responder por algo em torno de 0,1 a 0,4 a mais de PIB. E o efeito capital, que segundo a literatura seria o maior, esses efeitos giram em torno de 1,4 a 1,9. A gente está trabalhando nesses efeitos para a economia brasileira para tentar aferir qual é o impacto que um eventual aumento da idade média pode gerar. Esse gráfico aqui mostra a trajetória de população ocupada por faixa etária em 2014, que é essa curva azul. A curva laranja mostra o efeito que a população, que um aumento de idade média de aposentadoria poderia produzir na curva de população ocupada. Então, a diferença entre a curva laranja e a curva azul, essa área, me dá a quantidade de pessoas a mais que poderiam participar do mercado de trabalho. Isso, em 2014, daria algo em torno de 300 mil trabalhadores a mais, assumindo a mesma taxa de atividade que a economia brasileira apresentou nesse ano. Aqui a relação entre o rendimento por hora trabalhada e a idade do trabalhador. Essa curva mostra que esse efeito ele é crescente. Trabalhadores mais experientes têm um rendimento maior, tá certo? Então você pode pegar esse efeito rendimento e aplicar sobre a população ocupada para ter uma ideia do efeito que esse fator tem sobre o crescimento econômico. E aqui, a partir dos dados da POF, a gente fez uma tabulação também mostrando padrão de poupança em função da situação de vínculo empregatício da pessoa. Pessoas que têm uma idade em torno de 50% a 59%, elas têm uma taxa de poupança de 19,2% se trabalhando. Se aposentar, a taxa de poupança é de 15%, a diferença é de 4,2 pontos percentuais. Na faixa etária de 60 a 69, essa taxa de poupança ela muda de 28 para 21, uma diferença de 7,7 pontos percentuais. Essa faixa etária de 70 anos ou mais ela não é significativa porque a POF não tem uma amostra boa para essa faixa etária, mas o fato é que os dados mostram que esse efeito poupança tende a ser relevante em função da situação de emprego do trabalhador. Tá? Assumindo esses três fatores, esses três exercícios que eu apresentei aqui para vocês, a gente estima que nos 10 primeiros anos o PIB poderia crescer 2,2 pontos percentuais a mais do que em relação ao cenário base. Fazendo uma análise crítica aqui desse exercício, eu diria que o fator trabalho pode estar um pouco superestimado, em função do que a literatura apresenta como fator trabalho, como efeito do fator trabalho, e levando em conta também que no Brasil, muitas pessoas aposentam cedo, é razoável também que a gente sabe, na verdade, melhor dizendo, que essas pessoas aposentam cedo e continuam trabalhando. Então, esse efeito pode ser diluído em função desse fato estilizado do mercado de trabalho brasileiro. Mas é fato também que a tendência é que esse fator seja maior do que divulgado pela experiência internacional, porque as nossas regras previdenciárias estimulam demais as aposentadorias precoces, tá certo? Portanto, eu acredito que a reforma da Previdência ela tem um impacto fiscal relevante, um impacto previdenciário importante, mas ela tem um impacto econômico extremamente relevante para a economia do Brasil. E ao longo dos debates eu tenho percebido que existe muita falta, a gente tem muita dificuldade de passar essa relevância para os nossos, para as pessoas com as quais a gente debate esse tipo de assunto. Eu acho que, acima de tudo, a função
principalmente dos economistas aqui presentes, minha, é de dar a dimensão econômica correta das coisas. A reforma da Previdência ela é uma das principais reformas que o país tem para fazer, e nós estamos num momento importante para andar com isso para frente. Muito obrigado.